Olá pessoal, vamos ver agora quais são os elementos básicos da interface do software SketchUp. Quando nós criamos um desenho novo, essa é a interface que é criada. Dependendo do gabarito ou template que você escolher, você vai ter uma aparência diferente, mas em todos eles você vai ter os eixos e esse bonequinho que serve de referência para o tamanho do seu espaço aqui de desenho, ok? Aqui em cima nós temos as barras de ferramenta. Essa daqui é a barra de ferramenta padrão e nós podemos abrir outras e anexar outras barras de ferramenta, ok? Essa primeira ferramenta aqui é a ferramenta borracha. Essa é a ferramenta lápis, que te permite fazer linhas e linhas à mão livre. Essa aqui é a ferramenta arcos, que permite você fazer arcos em vários modos diferentes. Aqui é a ferramenta retângulo, que permite fazer retângulos e círculos ou polígonos. Aqui nós temos um conjunto de ferramentas de edição. A ferramenta Push-Pull, para transformar um objeto 2D em 3 dimensões. Nós temos a ferramenta Offset, para fazer linhas paralelas a linhas pré-existentes. Aqui nós temos o comando Mover, que também serve para fazer cópias. O comando Rotacionar, que também serve para fazer cópias rotacionadas. E o comando Escala, para ampliar e reduzir objetos. Aqui do lado nós temos ferramentas auxiliares, vamos dizer assim. Nós temos uma trena para medir distâncias e fazer linhas de apoio, uma ferramenta para escrever textos e fazer indicações, uma ferramenta que é o balde de tinta, que serve para a gente colorir e aplicar texturas às faces dos objetos que nós criamos. E aqui nós temos os comandos de visualização. Nós temos o comando Orbit, que é para girar o objeto de todos os ângulos. O comando Pan, que serve para você arrastar a folha de desenho. Um comando Zoom e um comando para ver tudo o que você desenhou, o Extents. Finalmente, nós temos aqui botões que dão acesso a um repositório online de objetos tridimensionais. E aqui no final nós temos o gerenciador de extensões, que é para quando a gente quer colocar uma nova extensão. Vamos então manipular essa imagem para ver como é que a gente consegue mexer na visualização dessa pequena cena que nós já temos aqui no desenho. Então eu vou pegar aqui o primeiro comando, eu vou pegar o comando Orbit. Então eu clico no comando Orbit, vou para a área de desenho, observe que o ícone do mouse já mudou, e aí eu aperto o botão do mouse, o botão esquerdo do mouse, e sem soltar o botão do mouse, eu movo ele para os lados ou para cima e para baixo. Então observe que eu consigo girar esse objeto. Além disso, com o comando Orbit ativado, eu vou soltar o mouse agora, olha. Eu posso, rodando a rodinha do mouse, eu posso aumentar e diminuir, me aproximar e me distanciar dos objetos da cena. O comando Pan, ele serve para arrastar o desenho para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita e assim por diante. Esse comando Zoom equivale à rodinha do mouse, só que, olha, arrastando para cima, arrastando para baixo, arrastando para o lado, olha, não tem muito efeito. Você deve usar principalmente para cima e para baixo para dar zoom, né? E o último comando é para ver tudo que você desenhou e aí ele dá uma centralizada no seu desenho, olha. Então, se você se perder, clique nesse desenho aqui para que você possa não se perder, ok? Vamos ver agora o que mais nós temos aqui na tela. Do lado direito, nós temos a bandeja. Nessa bandeja, nós temos vários desses painéis, onde cada painel existe uma configuração diferente. À medida que você vai desenhar, você pode precisar desses painéis, ok? Então, ele é uma barra muito útil de trabalho. Para você ver essa bandeja, ou para desaparecer essa bandeja, você vai aqui no menu Janela, Window,
certo? E vai aqui na primeira opção, que é a bandeja padrão. E aqui você define quais são os painéis que vão estar exibidos, e nessa primeira opção aqui, eu defino se eu quero esconder ou exibir. Então veja, ela está visível, a opção que aparece aqui é Hide, esconder. E aí ela desapareceu. Agora preciso dela novamente, vou lá em bandeja padrão, veja que a opção agora é mostrar a bandeja Show Tray. Então eu cliquei e ele aparece aqui, ok? Outra característica que nós podemos alterar na visualização do software é exibir outras barras de ferramentas. Então eu vou vir aqui no menu View, a primeira opção, barras de ferramentas, né, Toolbars, e aqui eu tenho uma lista de várias barras de ferramenta que eu posso colocar no meu desenho, certo? Então, por exemplo, nós vamos usar aqui, olha, vamos usar a barra de sombras, Shadows, vamos botar a barra Views, de vistas, ok? E vamos colocar também a barra de estilos, Styles, ok? E Close. Então veja que eu tenho aqui as 3 barras de ferramentas que eu quis exibir, veja, certo? Então essa daqui é a Shadows, aqui, veja que eu posso mudá-las de posição, olha. Essa daqui é de visualização, essa daqui é de estilos e essa daqui é a visualização, ok? Tudo bem? Essa daqui de estilos, para que ela serve? Para você mudar como o objeto vai ser exibido. Então veja só, olha, essa primeira opção é o raio-x. Então veja que ele fica semi-transparente. Essa aqui do lado, olha, volta ao padrão, olha. Raio-x, desativa raio-x. Aqui do lado nós temos como é que ele vai renderizar, ou pintar, ou exibir as faces desse objeto. Olha, essa opção só tem as linhas. Essa opção são linhas, mas ele não mostra o que está atrás. Essa opção aqui vai mostrar as faces coloridas. Esta opção, ela se chama sombreado com texturas, que é a mais complexa, que vai mostrar além das faces coloridas. Se tiver uma textura, ela vai mostrar as texturas, ou seja, um padrão de tijolo, uma imagem e assim por diante. E essa última aqui é monocromática, e aí ele exibe somente usando uma cor, ok? Então vamos voltar aqui na nossa visualização mais ou menos padronizada, ok? Essa outra barra de ferramentas, que é o de vistas, permite que eu mude rapidamente o ângulo de visão. Então veja, esse aqui é o ângulo isométrico ou em perspectiva, que é o padrão que nós abrimos. Esse aqui é para olhar de cima. Então veja que mudando a visão, a gente vê que essa figura ela não é tridimensional. Ela é como se fosse um boneco de papelão. Então veja que é uma linhazinha muito estreita. Vamos pegar o comando Orbit, olha, e vocês vão ver que é o objeto, só que ele é muito estreito, ok? Vamos clicar aqui no zoom, que eu me perdi um pouco, volto aqui. Aqui então olhando por cima, aqui olhando de um lado, de outro lado, de trás e da frente, ok? Depois, quando nós tivermos um objeto aqui, vai ficar mais claro vocês conseguirem observar. Esse aqui é um tipo especial de figura que ele sempre fica voltado para a câmera. Então, se eu virar o objeto de qualquer lado, ele vai tentar manter esse objeto virado para a câmera. Isso em algumas situações é útil e depois nós podemos ver como fazer isso, ok? Depois, nós temos a ferramenta de sombras. Essa ferramenta de sombras permite que a gente projete sombras, ok? Então, veja, aqui você pode escolher qual o mês do ano e o horário do dia. E aí, com isso, ele vai projetar as sombras de um determinado objeto. Para a gente ter uma ideia disso, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar
um cubo para a gente ver o que acontece, ok? Então eu vou vir aqui, vou selecionar o objeto, veja que, olha, eu clico e arrasto o mouse, solto o mouse, ele selecionou. E aí eu apago a seleção, ou aperto o botão Del, por exemplo, ok? Muito bem, vou fazer aqui um desenho de um retângulo. E vou usar essa ferramenta que é a Push Pull, que serve para quê? Puxar e empurrar as faces de um objeto. Então esse objeto, ele é bidimensional. Veja aqui, ó, vou usar o comando Orbit, ele é como se fosse uma face só. E aí eu vou usar essa ferramenta Push Pull para transformar num objeto tridimensional. Então eu clico aqui, movo o mouse, veja que quando o mouse passa por cima, a face fica pontilhada, cheia de pontos. E aí, olha, eu clico e arrasto o mouse na direção que eu quero, para baixo ou para cima, e ele vai transformar isso num objeto tridimensional, ok? E aqui, olha, eu vou mexer nos modos de exibição. Olha, eu vou pegar o comando Orbit para a gente poder ver o objeto dos vários lados, olha, certo? Então, olha, aqui, olha, ele consegue ver, observe que aqui aparecem as linhas tracejadas para indicar que aquelas linhas lá atrás estão invisíveis, certo? Essa opção, Wireframe, ele desaparece as faces, coloca só as linhas, olha, então veja só, é uma coisa parecida com aquele desenho que todo mundo gosta de fazer pelo menos uma vez na vida, que é um cubinho, certo? Aqui ele faz o mesmo efeito, só que agora mostrando as faces novamente. Aqui as faces coloridas, certo? Aqui o objeto com o sombreamento e texturas. E aqui aquela última opção que é o monocromo, que é uma cor só, ok? Tudo bem? Então veja que é fácil, olha, veja, usando o comando Orbit, girando a rodinha do mouse para cima ou para baixo, usando o comando Pen para arrastar o desenho para cima e para baixo, certo? Ou clicando nessa barra de ferramentas para ver o objeto de vários e vários lados, ok? Para a gente ver uma coisinha um pouco melhor, eu vou usar novamente o comando Push Pull para modificar esse objeto. Olha, então eu vou desenhar uma linha aqui para servir de ajuda, é como se eu cortasse essa peça, e vou usar o Push Pull para fazer esse detalhe. Ó. Então veja como é que ficou o detalhe da peça, olha, a peça que eu desenhei, certo? Agora eu tirei a transparência, olha, então agora eu consigo ver ele melhor, certo? E aí, olha, vou mudar os ângulos de visão, olha, posso ver na visão isométrica, olhando de cima, olhando de frente, olhando de lado, olhando de trás e olhando do outro lado, ok? Então eu consigo aqui ver o objeto de todos os lados possíveis. E isso é importante enquanto eu estiver desenhando, ok? Então, basicamente, esses são os comandos. Então, recapitulando, barras de ferramentas, para exibir eu vou no menu View, barras de ferramentas. Para exibir a bandeja padrão que está aqui, eu tenho aqui o menu Window, bandeja padrão, e aqui eu ponho Hide ou Show, mostrar, exibir ou ocultar, né? Aqui nós temos na bandeja padrão vários painéis, onde, por exemplo, um deles dar informações sobre uma entidade. Vou pegar essa primeira ferramenta, que é de seleção. Quando eu seleciono um objeto aqui, ele me mostra propriedades. Então, como eu selecionei uma face, veja que ele mostrou em qual camada do desenho ele está, nós vamos ver isso, e qual a área que ele possui, aqui no caso em milímetros quadrados. Se eu seleciono uma linha, ele vai dar basicamente as mesmas propriedades, mas ele vai dar aqui o comprimento, porque a área de uma linha é 0. É isso, pessoal? Então, esse daqui é como a gente manipula a visualização no SketchUp. Vamos ver logo em seguida como